Dois tipos de crentes. Existem dois tipos de crentes: o crente cristão, comprometido com Jesus Cristo e seus propósitos, e o crente pró-Satanás, comprometido com ele sem se preocupar com as consequências. Para introduzir este tema, estamos usando o texto bíblico em Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23, que nos diz o seguinte: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalos, por não compreender as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Mateus 16, versículos 21 a 23. Nestes últimos dias, vivemos o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, nos mostrando que estamos vivendo o tempo das definições entre os cristãos de fato e de verdade, em detrimento aos cristãos falsos. Quem é justo continua ainda mais na prática da injustiça. Quem é sujo continua cada vez mais se afundando na sujeira. Quem é justo continua cada vez mais na prática da justiça. Quem é santo continua buscando em Deus uma melhor vida de santidade. Apocalipse capítulo 22, 11. No livro Cavalaria do Inferno, escrito pelo saudoso pastor Delcir de Souza Lima, no capítulo 7 está escrito o título Crente Satanás. Para embasar esse título, o pastor Delcir usou Mateus 16 e versículo 23, onde registrou Pedro persuadindo Jesus para livrá-lo da cruz. Quando Jesus lhe disse: Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Diante dessa experiência, é possível o crente ser usado por Satanás para fazer a vontade dele? Creio ser por essa razão que Jesus recomendou aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Como podemos definir o crente pró-Satanás do crente cristão? No contexto das eleições deste ano 2018, vemos os políticos defensores do sistema diabólico comunista, com exceção de um candidato a presidente da República, contra tudo o que se chama Deus, cumprindo a profecia de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. São os opositores de todos os princípios estabelecidos por Deus para guiar o ser humano a comportamentos não ideais, os quais são os criadores da ideologia do gênero, do casamento gay, da eliminação das igrejas que pregam Jesus Cristo, como já aconteceram em Goiás, na destruição de templos evangélicos, na destruição da família, das passeatas usando palavras de baixo calão para atacar pregadores do Evangelho, e ao próprio Senhor Jesus Cristo, proclamando Satã como seu rei
e outras aberrações tais como o voto do presidente Michel Temer contra Israel, assassinatos para tirar do caminho aqueles que representam Deus acima de tudo e outras aberrações. O crente pró-Satanás está sempre preocupado em eleger políticos que lhe dê conforto financeiro sem se preocupar com as consequências futuras. Se o diabo se candidatar a presidente do Brasil e prometer um bom conforto financeiro, sem dúvidas, um grupo de crentes votará nele sem se preocupar com as consequências futuras desastrosas. O crente cristão. O crente cristão é aquele que tem a natureza de Cristo e jamais apoiará aqueles que transgridem os princípios e as leis de Deus, mesmo que a sua fidelidade a Deus venha lhe custar a própria morte. Votar em políticos satanistas é como fazer um pacto com o diabo e aceitar a marca da besta. Terá conforto financeiro temporário e depois deixará tudo aqui para fazer companhia ao diabo lá no inferno. No desfile dos esquerdopatas, usando palavras de baixo calão contra pregadores do Evangelho e blasfêmias contra o próprio Senhor Jesus Cristo e proclamando Satã como o rei deles, só faltaram completar a mensagem dizendo, entre aspas, Satã é o nosso rei e o inferno é o nosso céu. Assim como Adão e Eva deram ouvidos à voz de Satanás no Éden, Pedro, naquele momento, foi usado por Satanás para persuadir Jesus para livrá-lo da cruz. E aqui vai um apelo aos cristãos pró-Satanás. Não dê o seu voto simplesmente pensando no conforto financeiro, mas vote preocupado em estar fazendo a vontade de Deus, pois o diabo usa a ganância de suas vítimas para enganar com discursos fantasiosos, mentirosos e jogá-los contra Deus e seus propósitos. Não permitas ser usado por Satanás como fez o apóstolo Pedro naquela época.